Fala, criançada. Pessoal, vamos dar continuidade à sequência de vídeos, tá? Seriam 4 vídeos que vamos tratar a respeito da regionalização do mundo. Esse é mais um deles, tá bom? Um dos 4 vídeos. O primeiro já está no canal, esse eu estou gravando, né? Mas vai ser postado os 4 vídeos, que seriam o seguinte: mundo bipolar, os 3 mundos, que é uma das regionalizações que surgiu durante o período pós-guerra, ou seja, do período da Guerra Fria. Aí seriam os 3 mundos. Um outro ponto seria o mundo norte e sul, né, que também é uma das divisões do mundo resultantes daquele período, né, que são países do norte e países do sul. O que é que significam? E o quarto vídeo, que é o mundo multipolar, tá bom? Então vamos dar continuidade e fôlego para este tema. Então, pessoal, para que talvez não me conheça, professor Michael Douglas, sou bacharel em Geografia e licenciado em Geografia, no caso licenciado é a habilitação que me permite ser professor, e mestre em Geografia, todas essas formações pela Universidade Federal da Paraíba. Então, sem mais delongas, o que seria essa divisão mundial em 3 mundos? Bem, primeiro fator, países de primeiro, segundo e terceiro mundo. O que é um país de primeiro mundo? É a mesma coisa que um país de segundo e de terceiro? Um país de terceiro mundo é um país pobre? Então, são algumas coisas que surgiram ao longo do tempo e que ficaram no ideário das pessoas. Então, veja, isso surgiu, viu? Lá, hoje, as pessoas não falam mais tanto isso. As pessoas não... Antes, né, na minha juventude, quando eu era um pouco mais jovem, né, quando eu era criança, na verdade, eu escutava muitas pessoas dizerem: o Brasil é um país de terceiro mundo, um país de terceiro mundo, um país que... as coisas que chegam aqui depois. Mas, o que é um país de terceiro mundo? Bem, o que é um país de primeiro mundo? O que é um país de segundo mundo? Desculpa aí pelo bocejo, estou cansado. Então, veja, durante a Guerra Fria, ou Ordem Bipolar, ocorreu uma regionalização do mundo. Então, como assim? O mundo ele ficou dividido dessa forma por conta de algumas coisas, de algumas características que surgiram lá naquele período depois da Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria. Então, veja, os países capitalistas desenvolvidos passaram a ser considerados os países de primeiro mundo, que eram os países liderados, por assim dizer, pelos Estados Unidos, que era a maior potência, e ainda é, na verdade, né, na época, mas que era o que encabeçava o capitalismo, o bloco capitalista do mundo. Então, nesse caso, esses países começaram a ser considerados países de primeiro mundo, que realmente eram países de grande desenvolvimento, né? E principalmente os Estados Unidos, com grande poder bélico, ou seja, militar, né? Para quem não conhece esse termo, bélico. E os países capitalistas, socialistas, na verdade, eles passaram a ser chamados de países de segundo mundo. Não quer dizer que esses países eram países pobres, apesar que realmente eram, mas eram países socialistas, tá bom? E eram países considerados de segundo mundo. E o que seriam os países de terceiro mundo? Bem, o seguinte, em 1955, já existia primeiro mundo, segundo mundo, por conta daquela divisão, socialismo e capitalismo. Só que é o seguinte, durante aquele período ali, né, a Guerra Fria estava ficando cada vez mais forte, essa briga ideológica entre Estados Unidos e União Soviética cada vez mais intensa. Em 55, na Indonésia, os países da África e da Ásia se reuniram para tentar debater um pouco a respeito disso e saber se eles iriam se aliar a um desses lados, a um desses, né, grupos aí que existiam no mundo. Então eles debateram assuntos políticos e econômicos referentes à dependência deles quanto a essas nações, quanto aos Estados Unidos e quanto à União Soviética, né? Quanto a gente é dependente deles. Então esses países optaram por não se aliar nem aos Estados Unidos nem à União Soviética. Então esses países, né, a grande maioria deles eram pobres. Então, praticamente todos, né? Países da África e da Ásia ali eram pobres, e muitos ainda são, na verdade, né? Então, esse grupo, eles decidiram não se aliar nem a um nem a outro. Então, por serem países pobres,
apesar de capitalistas, né, subdesenvolvidos, capitalistas, e não estarem aliados a nenhum dos dois blocos, fez com que eles tivessem uma condição de neutralidade. Então, países subdesenvolvidos, capitalistas, no caso pobres, e neutros naquele conflito da Guerra Fria, fez com que eles recebessem o nome de países de terceiro mundo. Então, com o tempo, isso ficou associado. Um país pobre, um país de terceiro mundo. Porque os países mais pobres, apesar de capitalistas que existiam no mundo naquele período, eram os países de terceiro mundo. Beleza? Então, países de terceiro mundo acabou que ficando ligado ao ideário de um país pobre. Tá bom? Então, isso durou muito tempo. As pessoas, durante muito tempo, usaram esse termo para se referir a um país pobre, mesmo que não fosse um país de terceiro mundo, por exemplo, Brasil, um país em desenvolvimento. Mas ainda tem pessoas que dizem, aqui é um país de terceiro mundo, apesar dessa terminologia ter acabado. Porque a gente não vive mais em Guerra Fria. Não existe mais um mundo bipolar, com dois grupos, né? Socialismo e capitalismo, e um grupo neutro, que seria o terceiro mundo. Não existe mais, tá bom? Então, essa nomenclatura aí a gente já pode descartar. Então, veja aí uma foto que a gente consegue perceber. Os países de primeiro mundo, os países de segundo mundo, os países de terceiro mundo. Os países de primeiro mundo, você vê lá, os países Estados Unidos e Canadá e a Europa. Tá? Então, vários países ali do leste europeu, ou seja, o lado de cá da Europa, né, que é o lado da Europa banhado pelo Oceano Atlântico Norte, são os países de primeiro mundo. E a Oceania, tá? A Austrália ali, né, que toma grande parte ali da Oceania, e alguns outros territórios. E o último, os países da África, Ásia e os países da América Central e da América do Sul, tá bom? Passaram a fazer parte aí também. E você vê que lá na África existem umas manchas verdes, alguns países em verde. Por quê? Porque esses países que estão em verde ali na África eram colônias ainda nesse período de países europeus, lá em cima. Você vê que o oeste da Europa, né, ou seja, a Europa Oriental, que estava aliada à União Soviética e era socialista, possuía colônias lá na África, tá bom? Então, isso fez com que essa parte das colônias acabasse de uma forma ou de outra se aliando, né? Já que eles eram território desse país lá da Europa, tá bom? Então, isso daí foi o primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, beleza? Espero que tenham gostado, tenham entendido aí de todas as questões. E não esqueçam, façam anotação de tudo. Anotem, prestem atenção no que está aí, visualizem bem o mapa para que isso fique guardado na mente de vocês. Potencializa o seu aprendizado se você anotar. E depois você vai lá e dá uma revisada, né? No outro dia você vai lá, passa uma olhadinha no que você anotou. Excelente, tá bom? Então espero e até a próxima.